falando o seguinte: o desenvolvimento da civilização corrompia as virtudes naturais e aumentava a desigualdade entre os homens. E quem fala isso é o Rousseau. Então ele usa muito esse argumento, né, de que no começo os seres humanos, num estado que ele chama de estado primitivo, né, do homem selvagem, todo mundo era igual. Era basicamente, não havia diferença entre a gente. Mas então o que será que aconteceu para passar a ter essa diferença, né? O que será que ele conservou? O que tinha naquela época antiga que a gente conservou até hoje? E ele fala que, isso é mó desafio, porque pensa. E como o homem seria capaz de se ver tal como a natureza o formou, através de todas as mudanças que a sucessão dos tempos e das coisas devem ter produzido em sua constituição original, e separar o que ele traz de seu próprio patrimônio daquilo que as circunstâncias e seus progressos acrescentaram ou mudaram em seu estado primitivo? Isso acaba sendo muito complicado. E então a gente mudou, veio toda essa carga, mas o que existia naquela época que a gente era todo mundo igual, né? Ele fala que tinham dois princípios, né? O primeiro, que era da conservação, ou seja, eu vou buscar me conservar, sobreviver, é o básico. E o segundo seria que, eu vou me conservar, mas e minha relação com os outros? Ele dizia que o ser humano, naquela época, ele tinha desgosto, ele sentia mal de ver outro ser sofrer, principalmente se fosse um homem. Então, basicamente, ele tem uma frase muito massa que é a seguinte: o ser humano, ele não vai fazer mal para outra pessoa em hipótese alguma, a não ser que esteja em jogo a sua conservação. Aí não tem jeito. Mas não é que ele vai buscar brigar, tá ligado? Que nem a gente faz. Então, pra ele, o que separa muito o homem selvagem do homem civilizado, antes igual e agora que tem desigualdade, é justamente o orgulho. Como assim? O homem civilizado, a gente é muito orgulhoso. Isso causa vários problemas, enquanto antes não existia. E daí ele dá um exemplo bem interessante no livro, que é o seguinte: ele fala, o homem civilizado pensa que ele vai brigar por comida. Então dois vão lá brigar por comida, eles vão tretar, porque é uma necessidade comer, e depois disso o que ganhou vai vazar e vai comer a comida dele, e o que perdeu, ele vai atrás de outra comida. Acabou o problema, o caos, a briga, acabou aí. Agora ele diz que não, a gente não trata só das necessidades, tem também o supérfluo, né? Tem esse orgulho do homem civilizado. Então, basicamente, ele dá a entender que numa situação de conflito, a gente não acaba por si só. Não, prolonga por causa desse orgulho que a gente carrega junto. Então, pra ele, o homem civilizado causou vários maus pra humanidade, né? A gente causou mal. E se a gente ficasse tranquilo e voltasse para aquele estado de conservação, da relação boa com a natureza, tudo ficaria bem, não teria esses males todos que foram criados. E aí tem um autor muito massa, que chama Ivan Illich, que ele fala uma coisa bem nesse sentido, né? Qual que é a brisa dele? Ele fala que tem coisas que são feitas para solucionar problemas. Só que essa coisa que vai solucionar o problema, ela só cria mais problema. Calma, como assim? Então, basicamente, ele fala do carro, por exemplo, e do trânsito. Eu tenho um carro. O carro foi criado pra quê? Pra eu poder me locomover, pra eu ir trampar, pra eu ir pro peão, pra eu andar, certo? Me locomover. Mas esse mesmo carro que é feito pra eu me locomover causa trânsito e me impede que eu faça isso que eu tava querendo. Inclusive, eu indico muito ele pra quem é da área da educação, né? Porque ele foi um autor muito negligenciado, né, e marginalizado, mas ele tem ideias muito diferentes, né, atípicas. E eu acho que qualquer autor, pra qualquer discussão, vale a pena ler e vale a pena entender o que ele tá querendo dizer. Mas voltando pro Rousseau, por que eu falei do Ivan Illich aqui? Ele fala uma coisa que é muito parecida com o que o Rousseau fala. Ivan Illich fala o seguinte sobre medicamento. Foram criados medicamentos, a medicina avançou, legal, mas vieram vários prejuízos com isso. Então, se toma um remédio pra melhorar de uma coisa, a típica frase, você vai piorar de outra. Isso não é um problema? E aí o Rousseau, ele fala de uma maneira mais agressiva, né? Ele fala assim: hoje em dia, a gente tem médico, tem cirurgião. Se você quebra a perna, você vai lá e arruma. Ele fala, homem selvagem não. Homem selvagem, se acontece alguma coisa desse tipo, e acontecia dele quebrar a perna, ele se virava. Então a gente tenta criar melhores coisas pra gente avançar, mas isso acaba só piorando tudo. É claro, né, que tem contrapontos. Então tem cientistas, sociólogos e psicólogos que dizem que existe hoje em dia uma romantização da natureza que é irreal, que pra eles, se a gente voltasse pra esse estado primitivo, a gente não ia viver em paz, em harmonia. Isso é uma ilusão de acordo com essas pessoas. Inclusive, tem um estudioso, o William von Hippel, que ele fala muito nesse sentido, que antes existia caos e destruição. Tanto caos entre a gente, naquele estado dos animais, a gente natureza, a gente nós mesmos. Ele fala assim, vocês estão achando que agora tá ruim? Antes era muito pior. E um outro cara, né, psicólogo, que corrobora com isso, né, que concorda, é o Steven Pinker, que ele fala o seguinte, né, ele fez um estudo e constatou, por meio de fósseis, olhar, né, um estudo arqueológico, que antes as mortes por agressões
chegavam a 15%, pensando numa sociedade que tinha muito menos pessoas, né? E já hoje em dia, que assim aumentou muito mais, não chega nem a 3. Esse pessoal coloca esse contraponto. Mas finalizando, o Rousseau, ele coloca então que antes, no estado natural, o homem primitivo todos eram iguais e viviam em paz, e daí tornou-se o homem civilizado. E como que isso aconteceu? De acordo com ele, foi o seguinte: uns tendo se aperfeiçoado, ou seja, melhorado, e outros se deteriorado. Algumas pessoas, homens, adquiriram qualidades boas e outros ruins. E alguns continuaram naquele estado primitivo, que não mudou, nem melhorou, nem piorou. E aí foi a primeira fonte da desigualdade, de acordo com ele. E aí, quando se tornou esse homem civilizado, atribui a ele alguma coisa bem pejorativa, né? Ele fala assim, que não vai ter um cara que tá navegando, um navegador, que não vai ver um outro barquinho naufragar e não vai ficar felizão. Que não tem um herdeiro que não torce, no fundo, pela morte do pai pra conseguir ficar com dinheiro. E aí ele dá um exemplo, até acho que é mais realidade pra todo mundo, no sentido que todo mundo passa por isso, de ter um vizinho. Ele fala que todo mundo torce pelo desastre do vizinho, bem forte. E aí eu entro no Adam Smith, porque o Adam Smith, em partes, concorda com Rousseau, mas na grande maioria vai ser completamente diferente. Porque o que o Smith fala?